Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Glória a Deus. O livro do profeta Daniel. Daniel é considerado um dos grandes profetas, ou o profeta maior, juntamente com Isaías, juntamente com Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel. O próximo livro é Daniel. Vamos ler a palavra do Senhor em Daniel capítulo 1, dos versículos 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abdenego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, nesse culto de ensino, eu quero primeiramente dar o contexto histórico dessa passagem que nós lemos. Nós estamos aqui por volta do ano 606, 605 antes de Cristo. Portanto, essa passagem que nós acabamos de ler tem aproximadamente 2.500 anos. Há 2.500 anos atrás foi registrada essa passagem, que aconteceu esse evento. E os filhos de Israel tinham desobedecido a Deus, então Deus os entregou na mão de um grande monarca, o rei, na época ele não era nem rei ainda, o Nabucodonosor. O Nabucodonosor, nesse momento, ele era o capitão dos exércitos dos caldeus. Esse é o que ficou chamado na história do segundo império babilônico, ou neobabilônico, porque já tinha passado o primeiro, esse é o segundo. Quem havia fundado essa dinastia era o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar. Ele era o rei da Babilônia, e ele mandou as tropas chefiadas por seu filho, Nabucodonosor. Esse rei chegou naquela região e sitiou a cidade de Jerusalém, mas não a destruiu. Ele entrou em Jerusalém. Depois o rei Jeoaquim, pôs o seu irmão e pegou a primeira leva dos filhos de Israel que foram transportados para a Babilônia. Quem ele pegou para levar para a Babilônia? A elite, a nata da nação. Pegou as pessoas mais entendidas, mais qualificadas, porque agregavam valor ao império babilônico.
Então eles foram lá e pegaram essas pessoas. Quem estava lá? O profeta Daniel, que na época era apenas o Daniel, um jovem. Estava aqui também outros 3 jovens. E a primeira coisa que o rei da Babilônia fez foi quebrar a identidade deles. Como que a gente quebra a identidade da pessoa? Muda o nome dele, muda o nome dela. Isso é o que o mundo faz com as pessoas. A primeira coisa que o mundo quer fazer com você que foi comprado pelo sangue de Jesus é mexer com a sua identidade. Então você tem que vigiar, porque eles querem te dar outro nome, te dar outro conceito, porque o mundo é assim. Então a primeira coisa que você tem que ficar atento, cuidado, porque o mundo tenta desconstruir a sua nomenclatura, a sua identidade. Primeiro, muda o seu nome. Segundo elemento que eles vão fazer aqui ao levar essas pessoas, eles vão ensinar letras e a língua dos caldeus, porque você não pode mais falar como você fala, porque o mundo tem uma linguagem própria, e o mundo quer mudar a sua linguagem, que deve ser uma linguagem santa, por uma linguagem pervertida. Isso é o que o mundo faz com as pessoas. Então, em primeiro lugar, Satanás quer te levar para o cativeiro. Segundo lugar, ele quer mudar o seu nome e a sua identidade. Terceiro lugar, ele quer mudar a sua linguagem. Mas em nome de Jesus, você é servo de Deus, você é serva de Deus, e você não vai perder a sua identidade, porque você faz parte do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o mundo tire a sua identidade, que o mundo tentará fazer isso. Ele vai tentar desconstruir, e você não pode aceitar. E o que mais eles fizeram? Ao chegar, essa é a primeira turma que foi levada. Na verdade foram 3 turmas levadas para a Babilônia. Essa foi a de 605, 606 antes de Cristo. 10 anos depois, 595, 596, 595 antes de Cristo, é a segunda turma que será levada. Aí vai o profeta Ezequiel. O Ezequiel também foi levado também. E a última turma é a turma da destruição de Jerusalém, 586, 587, que é o momento mais terrível, quando o templo de Salomão foi destruído. Mas esse contexto ele é muito importante para nós entendermos, porque Deus está permitindo que a cidade santa seja saqueada nesse primeiro momento e levado essas pessoas para a Babilônia, por causa do pecado deles, por causa da desobediência. Ao ser levado para a Babilônia, é como se Deus falasse o seguinte para o povo: vocês querem adorar a imagem? Porque esse é o grande problema do Antigo Testamento. O grande problema, parece que é um ciclo vicioso. Vira e mexe, eles querem adorar ídolos, querem adorar imagens, querem adorar Baal. Baal era mania nacional. Baal sempre foi a principal divindade de Canaã. Estava na cosmovisão dos cananeus o culto a Baal. Por quê? Que eles partiam do seguinte princípio: eles não conheciam a ciência, não conheciam a astronomia, astrologia, não astronomia. Então eles não tinham entendimento. Eles achavam que a chuva em Canaã, que era raro, que é uma região mais hostil, mas quando eles viam as chuvas caindo, os cananeus interpretavam como sendo o sêmen do deus Baal fecundando a Géia, a mãe terra. Essa era a visão dos cananeus. Então a maioria deles faziam culto de gratidão a Baal, que estava fecundando a mãe terra. Eles acreditavam nisso, porque eles não tinham ciência, não tinham nada. E os filhos de Israel eram contaminados por essa visão. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Tem um monte de crente que está defendendo preceitos mundanos, que estão sendo contaminados por uma ideologia política, diabólica, e as pessoas aceitando como sendo normal. É Baal, está sendo seduzido pela idolatria dos cananeus. Como pode, irmão, um crente
dá mais valor em coisas materiais do que coisas espirituais. Já é um indício grave, que Jesus deixou claro: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas existem pessoas que são seduzidas pelas ideologias do mundo, comportamento mundano. Vocês sabiam que tem pessoas, lamentavelmente, que dizem que são parte do corpo de Cristo, mas agem completamente numa ideologia do mundo, defende os valores do mundo, defende a iniquidade do mundo. É impressionante, irmãos. Não se posiciona. Eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa chata, tudo do contra, não é isso. Pode ser uma pessoa elegante, agradável, mas com postura cristã. Você tem fundamento, que é a palavra. Agora, como que uma pessoa se comporta como um mundano, como uma mundana, participando de eventos mundanos, defendendo ideologias mundanas? É o casamento com o baalismo, com a ideologia da antiga doutrina e religiosidade dos cananeus. Mas o grande problema que nós vemos com o povo de Israel do Antigo Testamento é a idolatria. Vira e mexe, eles estão lá adorando ídolos, até que Deus vai puni-los. Vocês querem adorar ídolos? Vocês gostam de idolatria? Ok, eu vou colocar vocês na sede mundial da idolatria, Babilônia. Babilônia tinha todo tipo de ídolo, todo tipo de idolatria, todo tipo de pecaminosidade, de cultos, tinha na Babilônia. Babilônia tinha tudo disso. E, incrivelmente, quando eles chegaram em Babilônia, parece que caiu a ficha. Sabe o que eu vejo? É igual aquele irmãozinho que é criado na igreja, bonitinho, sem vício, sem nada. Aí resolve ir para o mundo. Chega no mundo, arrebenta a cara, mas se converte. É um fenômeno. Foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Israel. Quando foram para a capital da idolatria, despertaram. Graças a Deus, houve um despertamento lá. Tanto é que o versículo de número 8 diz que: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que não participassem daquilo. Isso é o primeiro indício que ele vai começar a obedecer o que ficou conhecido no hebraico como kasherut, a comida kasher, a comida pura. Enquanto estavam lá em Jerusalém, estavam comendo qualquer coisa, agindo como qualquer outro mundano. Mas agora, na Babilônia, porque manjar aqui, irmão, tem a dó, né? Não vai achar que é aquele manjar lá que você faz sabe, aquele manjarzinho de maisena com aquela ameixinha. Não é isso, irmão. Manjar aqui são todo tipo de comidas oferecidas aos ídolos. Tem irmão aqui é uma simplicidade, ele é manjar aqui, pensa que é um manjarzinho. Sabe aquele que tem uma ameixinha em cima? Não, não é nada disso. Manjar é todo tipo de carne, de alimentos, que eram feitos e primeiramente consagrados aos deuses. Era oferecido aos deuses da Babilônia. E Daniel assentou no seu coração o quê? Eu não vou comer coisas sacrificadas aos ídolos. E eu aprendo com isso, irmão, porque hoje tem um monte de gente comendo coisas sacrificadas aos ídolos, assistindo televisão coisas inadequadas, participando de programas inadequados, ouvindo coisas inadequadas. Você está participando de alimento dedicado aos ídolos. Seja como Daniel: não vou me contaminar com as coisas dos ídolos, não vou me prostrar em coisas, ideologias desse mundo. Nós cristãos, irmãos, temos que estar claro para nós quem que nós somos. Quem que você é, irmão? Quem você é? Você foi comprado por bom preço. Glorificai a Deus no seu corpo,
no seu espírito, na sua alma, os quais pertencem a Deus. Temos que ter postura, irmão. Quem que você é? Você é o templo do Espírito Santo, minha irmã. Você é o templo do Espírito Santo, meu irmão. Que história é essa de ficar fazendo piadinha? Que história é essa de ficar em roda de escarnecedor? Você é de Jesus. Você pertence ao reino de Deus. Você é igreja. Não aceite. Toma uma postura. Toma uma postura. Daniel assentou no seu coração. Você quer mudar de postura? Tem que ser do coração, irmão. Não pode ser apenas do oba-oba. Vem no culto missionário, acha que tem chamada, sai pulando. No outro dia está aprontando tudo de novo. Só aparência. Parece Copa do Mundo, né? Todo mundo vira jogador de futebol no Brasil. Acaba a Copa do Mundo, volta tudo a estaca zero. Pode ser assim, irmão. Não pode ser crente de aparência, fazer de conta. Pode até enganar o pastor, pode mesmo. Pode até enganar o seu cônjuge, pode até enganar as autoridades, mas existem os olhos de Deus, que tudo vê. Por isso eu preciso ter temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. O que impediu José de pecar? O que impediu, irmão? Ele estava longe da sua família, tinha 17 anos, estava na sua força física, carente, porque ele vivia com seu pai Jacó. Agora está sozinho no Egito, no mundo. Ele podia pensar: fui abandonado, meus próprios irmãos me venderam, fui traído por todo mundo, e uma mulher, uma senhora, querendo acolhê-lo. O que impediu de José cometer erro, adultério? Não havia os 10 mandamentos ainda. Não tinha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são quase 400 anos depois. Não tinha. Então tudo conspirou para José pecar. Longe da família. Foi vendido pelos irmãos, abandonado. Uma pessoa extremamente carente, na flor da idade, cheio de energia. Tudo conspirou para José pecar. E tem mais: se José pecasse, nós tínhamos até elementos para justificar o seu pecado. Mas também, irmão, coitadinho, foi vendido, carente, expulso, estava lá sozinho, não tinha os 10 mandamentos, era um escravo. Leia Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, aqui no Brasil. O que ele fala da escravidão no Brasil, o absurdo que foi, o abuso dos senhores de engenho em relação aos seus escravos. Ainda mais há 3.000 anos atrás. Então, se 200 anos atrás era assim no Brasil, imagina 3.000 anos atrás. Então tudo conspirou para José pecar. Mas José tem uma coisa que eu e você tem que ter. José tinha o temor do Senhor. Não precisa o pastor estar te acompanhando, não precisa o seu cônjuge estar de olho em você, não precisa ter câmeras para ver o seu comportamento. Tenha temor de Deus, que você será luz do mundo e sal da terra. Tenha temor de Deus na sua vida, que você vai ser bênção. Basta ter o temor do Senhor na sua vida. Daniel assentou no seu coração. Você só vai mudar se a palavra atingir o seu coração. Se atingir a sua mão, você não vai mudar. Se atingir a sua mente, você não vai mudar. Se atingir o seu corpo apenas, você não vai mudar. Mas se essa palavra, coração significa a sede das emoções, se essa palavra de Deus atingir o seu coração, a sede das suas emoções, você será uma nova criatura. O temor de Deus reinará na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Daniel assentou no seu coração. É no coração que você tem que tomar atitudes. Não é falando. Tem um monte de gente que está falando, fazendo promessas vazias. Vou mudar, não vou mais fazer isso, mas está dando cabeçada de novo. Tem que ser no seu coração. E no seu coração só Deus enxerga. Só Deus vê o que está acontecendo dentro da sua alma, lá dentro. E Jesus te trouxe nesse culto nessa noite, porque Ele quer tratar com a sua alma. Ele quer mudar o seu comportamento, quer mudar o seu coração, pelo poder da palavra. A palavra de Deus é santificadora. Ela muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. A palavra de Deus, quando atinge o coração, muda o nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel assentou no seu coração. Começou com a comida. Não vou comer qualquer coisa. Não vou comer qualquer coisa. Não como. O que mais que Daniel passa a observar? Começa a observar a palavra. Ele começa a orar. Vê que ele começa a orar. Um dos motivos que ele foi condenado, por causa da oração. Uma das coisas que distingue um crente é a oração. Se a pessoa ora. Irmão, tinha um irmãozinho, minha mãe era do Chico de Oração, irmã Mara. 30 anos no Chico de Oração. O irmãozinho chegou para minha mãe e falou: Senhor, irmã Maria, ora aí por mim que eu não sou de orar. Ai, irmã, que fraqueza. Como se fosse uma coisa assim, eu não sou de orar. Irmã, ora por mim que eu não sou de orar. Ai, que fraqueza, irmão. Não existe não ser de orar. Você tem que orar. Você precisa orar. E não é orar só aqui na igreja. É lá no seu quarto. Fecha a porta, ora. Jesus mandou, irmão. Jesus falou: entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que está oculto te ouvirá. Porque aqui, irmão, a gente tem que orar aqui na frente. Sabe que a gente tem que dar uma caprichada, né? Porque está todo mundo ouvindo, poxa. Eu não tenho nada contra, não, irmão. Eu já vi cada oração que eu chamo de oração condoreira. É o voo do condor. É aquela ave do Andes que é a que voa mais alto. Amantíssimo, gloriosíssimo, poderosíssimo, Deus incognoscível. Olha que coisa linda. Ninguém entende nada, mas ele está, né? Surpreende Deus. Você acha que Deus olha e fala: que maravilha esse irmãozinho, que palavrear. Você acha mesmo que Deus se impressiona com isso? Entra no seu quarto. Lá você não precisa fazer média para ninguém. Não precisa fazer chapinha, que nem você tem que fazer quando vem no domingo. Lógico. Não precisa pôr aquele vestidão ou aquele ternão que a gente põe no seu quarto, tudo amassado, mas com o coração quebrantado. No seu quarto é verdade o que você vai falar, porque você não precisa fazer média para ninguém, mas você tem que confessar a sua pequenez, e a boa mão de Deus vai ao seu encontro para te curar, para te renovar, para te abençoar, para te dar a vitória. Então entra no seu quarto para orar. Se orar, buscar a presença de Deus. O que está acontecendo com você, irmão? O que está acontecendo com você, minha irmã? A maior parte das doenças psicológicas, psicossomáticas, elas são curadas pela oração. Porque é a hora que você desabafa, é a hora que você chora, é a hora que você clama, é a hora que você se humilha. A oração cura. A oração é um método poderoso para te libertar do estresse do dia a dia, da opressão, da luta espiritual que nós temos, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra as potestades espirituais da maldade. Então clame a Deus, aprenda a orar, busca a face do Senhor. Daniel propôs no seu coração: não vou contaminar,
Então não sou eu que vou fazer você fazer, é você que tem que querer. Isso é uma escolha sua, minha irmã. Isso é uma escolha sua, meu irmão. Não pensa que eu vou pegar a marreta e dar na sua cabeça, tem que aprender, irmão. Não. Tem irmão que faz isso, irmão. O irmão foi querer expulsar o demônio, deu uma bibliada na cabeça do irmão. O pastor falou para ele: ô irmão, é para expulsar o endemoniado, é para expulsar o demônio, não o endemoniado. Não, irmão. Não é assim. Você tem que querer, tem que desejar, tem que querer levantar um pouco mais cedo e vir para a escola bíblica dominical. Você tem que querer. Não, eu vou fazer um propósito. Mas sabe o que é? Eu acordo todo dia de manhã tal, pá. Irmão, você tem uma eternidade para descansar depois. Você tem uma eternidade. Não que você não tenha que dizer, claro, irmão, claro, você pode viajar, pode pescar, pode fazer o que você quiser. Mas tenha disciplina, tenha foco nas coisas espirituais. Você quer ter uma família abençoada, você quer ter uma nova percepção de vida? Orar, comece a orar. Oração, ela vai mudando a sua percepção. Eu sei quem é que ora. Quando eu converso com uma pessoa, eu sei se ela ora ou não, pela linguagem dela, pela maneira dela enxergar as coisas, pela atitude dela. Eu sei se ela ora ou não. Sei também quando ela não ora. Eu sei quando uma pessoa não ora. Pela postura, pela atitude, dá para saber, irmão. Porque quando você vai orando, você vai ficando mais sensível à voz celestial. Você começa a ter mais empatia pelas pessoas. Você começa a interceder mais pelas pessoas. Você começa a ter uma outra visão, que é a visão espiritual. Você é liberto dessa visão míope, mundana, efêmera, passageira. A visão mundana é tão terrível, porque ela é efêmera. A pessoa só sofre e depois não dá em nada, porque essa é a visão do mundo. Mas Daniel, ele fez um propósito. Significa o quê? Significa que você não vai estar sem ter problemas. Não. Nós vamos ter problemas, vamos ter desafios. Daniel foi levado para a Babilônia, irmão. Ele estava em Jerusalém, foi arrancado de Jerusalém, foi colocado no palácio na Babilônia. E lá ele foi crente. Porque o crente é assim, irmão. É dentro da igreja, ele é crente. Mas se ele estiver lá fora, ele é crente também. Não é só aqui, meu amado, minha amada, e chega lá fora, misericórdia. Teve um irmão que eu vi, não foi ninguém que falou para mim não. Eu ia descendo uma escada, ele estava lá embaixo, falando nome feio, xingando tudo quanto é nome feio. A hora que ele me viu, ele falou: Paz do Senhor, pastor. Ó, irmão, como que uma fonte pode jogar água doce e salgada ao mesmo tempo? É impossível, irmão. E outra, sabe o que Jesus falou? Que a gente fala do que o coração está cheio. Então cuidado com essa história que escapou. Eu falei o nome feio, mas escapou, irmão. Escapou não, está no seu coração. Precisa pedir para Jesus lavar o seu coração com o sangue dele. Aprenda a invocar mais o sangue de Jesus, como os nossos irmãos antigos faziam. Sempre o sangue de Jesus tem poder. Cobre-me com o teu sangue. Nós temos que ter essa postura, clamar pela presença de Deus. E outro, irmão, tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Buscar o batismo no Espírito Santo. Vem na consagração, vem na vigília. Você tem que querer ser cheio do poder de Deus. De novo é uma escolha. Você ir e buscar, e clamar, e lutar. Não, irmão, desperte o dom que há em ti. É o que a palavra de Deus nos orienta. Desperta. Daniel fez um propósito. Daniel fez uma escolha, assentou no seu coração. Eu desejo que os irmãos façam essa escolha. Nós estamos ainda no dia 18 de fevereiro de 2025, segundo mês ainda, metade do segundo mês basicamente. Esse ano de 2025, faça as escolhas corretas. Ore mais,
lê mais a palavra, tenha mais temor de Deus, não deixe o mundo te influenciar, não haja como o mundo jaz no maligno, não participe das coisas do mundo, não tenha comunhão com as obras das trevas, mas tenha uma postura bíblica, assenta no teu coração, tome uma posição como serva de Deus, como servo de Deus. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai fazer milagres na sua vida, você verá o que Deus irá fazer na tua casa, você vai ver o que Deus vai fazer no teu emprego, porque o ano de 2025, irmão, é ano para você colher frutos e bênçãos. Então tenha uma visão de vitória. Mas pastor, eu só estou vendo um deserto. Você já vai ver oásis. Pastor, mas está tudo seco. Mas está vindo uma grande chuva para molhar essa terra. Não desanime, tenha fé, se esforce, ganhe uma alma para Jesus, convide alguém para vir ouvir a palavra. 2025, ganhe uma alma para Jesus, convida alguém, traga alguém aqui na igreja, deixa Deus fazer a obra na vida dela, da pessoa. Convida alguém, venha, traga a pessoa, deixa Deus fazer a obra, tenha uma visão diferente, que 2025 seja diferente para nós, mas não esqueça dessa palavra. Daniel assentou no seu coração, ele fez uma escolha. Eu pergunto para vocês, por que só Daniel está registrado aqui, o Ananias, Azarias e Misael? Só foram os 4 que foram retirados da Babilônia? Só os 4? Que história é essa? Só esses 4 jovens? Não, irmão, tinha muita gente, mas esses 4 se destacaram. Por quê? Propósito. Você quer ser abençoado, quer ver a sua vida diferente? Tenha propósito, e firme, e focado, confiando que Deus vai fazer a obra. Tenha fé, Deus vai honrar a sua fé. Sabe o que vence o mundo? A nossa fé. É a nossa fé, irmão. Não é a economia do Brasil, não é porque você teve a oportunidade de Deus abrir uma porta gloriosa de emprego. Agora eu passei no vestibular, eu vou fazer, tá bom, tudo isso é bênção, parabéns. Mas o que vai te dar esteio e graça é a fé. A fé é o firme fundamento. Então tenha fé, creia. E você sabe por quê Deus vai honrar a sua fé? Sabe por que Deus vai honrar a sua fé? Porque a sua fé honra a Deus. Por isso que Ele vai honrar a sua fé. Então que você tenha fé para a glória de Deus, tenha visão espiritual, assenta no teu coração, faça escolha, ore mais, esteja firme na obra de Deus, se dedica. Deus vai mudar a sua percepção, você vai ser um ser humano melhor, pode ter certeza, você será um ser humano melhor, se você deixar se operar de Deus. Amém, irmãos?